passar um texto não em latim, como o Papa costuma fazer, mas em alemão, falando, estamos preocupados, porque não se deve devotar algumas coisas para o Estado que são próprias para Cristo. Nem falou Hitler, nem falou nazistas, nem nada. Resultado, dezenas de milhares de católicos presos na Alemanha, como se fosse Hitler falando, cuidado com o que vocês vão falar aí, né? Caramba, então, velho, o cara se meteu numa situação complicadíssima. Então, ao longo da guerra também, o Papa Pio XII, ele tentou lidar com essa situação, não declarando as coisas, mas fazendo as coisas na surdina, para não implicar nos seus fiéis, digamos assim. Então muita gente até chamou ele de Papa de Hitler, tem um mito construído sobre isso, né? Papa Pio XII é o Papa de Hitler. Mas não, ele salvou a vida de milhares de judeus, escondendo eles até nas casas do próprio papado, digamos assim, né? E os próprios judeus na Itália reconhecem isso até hoje, né? No período também reconheceram. Com a abertura dos arquivos secretos vaticanos, essa história foi ainda mais contada. Mas realmente foi uma situação complicada que os caras se meteram empolgados pela luta contra o comunismo, né? Agora isso levanta a pergunta pela espiritualidade do Hitler. Porque para conseguir o apoio dos evangélicos, que história que ele contou, o que aconteceu? Porque ele se dizia evangélico, cristão... Ou não, a galera tava tão cega politicamente, desesperada politicamente, que, whatever que esse cara acredita, ele é o nosso salvador. O Hitler era um político malandro, como muitos são, né? Não vou falar nomes, mas pense aí, mas tem muitos, né? Que quando vai falar com um católico, quase se coloca como católico, etc. Né? O Hitler, ele foi católico, foi batizado na igreja católica, então ele se dizia católico para os católicos. Para os protestantes, ele se dizia cristão, defensor do cristianismo contra o comunismo. Para os mais revolucionários, mais de esquerda, se dizia revolucionário. Para os conservadores, se dizia conservador, protetor da família, né, do direito e tudo mais, né? Então, o Hitler era um... Essa frase família, pátria, essas coisas estavam meio que na boca do Hitler, assim, né? Deus, pátria, família. Ele dizia que era defensor disso tudo. E para os amigos próximos, ele falava, cara, quando tiver o poder, eu vou acabar com o cristianismo... Se eu fosse Mussolini, eu não tinha tolerado lá, a igreja tá tão perto, não. Então, quando era pro grande público, claro que ele não falava mal da igreja. Agora, pros amigos próximos, ele falava, não, né, chegando a hora eu vou destruir o cristianismo, que isso aí é uma invenção judaica, né? Então, existia dois discursos. Tanto é que muita gente acaba tentando classificar Hitler, né? Ele era de esquerda, ele era de direita, e usando discursos dele para apoiar isso. Mas, cara, os discursos dele era para agradar pessoas naquele momento que ele tá discursando, não é necessariamente a ideia dele, entendeu? Então o cara era um político, tal como a gente acaba vendo muitas vezes por aí, né? Os caras mudando de posição toda hora.